Boa noite, formador. Boa noite, colegas. Meu nome é Júlia da Priscila David Gaspar Silota e eu vou passar aqui a apresentar a minha proposta de formulário no âmbito da formação em inquéritos comunitários e coleta de dados como Toolbox, e faço parte da terceira edição. O meu trabalho tem a ver com a avaliação inicial dos catadores de resíduos sólidos nos municípios da província de Manica, desafios e oportunidades. Então, o objetivo desse trabalho é tentar perceber o que está sendo feito pelos catadores atualmente, com o que eles trabalham, quais são as dificuldades que eles estão a enfrentar e quais são as possíveis oportunidades por forma a ajudar o trabalho que eles fazem e quais são as intervenções que, como organização, podemos fazer para melhorar o trabalho deles. Em jeito de introdução, a JG Environment Limitada, em parceria com a We Empower, pretende implementar um projeto de apoio aos catadores de resíduos sólidos como forma de contribuir para a melhoria na gestão de resíduos sólidos nos municípios da província de Manica. Para tal, deve conduzir o baseline dos catadores de resíduos por forma a perceber quais são as áreas mais exploradas pelos catadores, quais são os principais desafios enfrentados e quais são os aspectos ou as áreas em que podem ser potencializadas por forma a melhorar o trabalho por eles realizados. A sua contribuição é crucial para a nossa pesquisa. Toda a informação partilhada será tratada com sigilo e este inquérito pode levar no máximo 15 minutos. Aqui nós temos o termo de consentimento. A primeira questão do termo de consentimento mesmo é procurar saber se aceita fazer parte deste estudo. Então, essa é uma pergunta obrigatória e só aceita uma resposta. Então, caso o inquirido diga não, o que acontece? O que deveria acontecer é o agradecimento. O que está acontecendo aqui? Ok? Tinha que aparecer agradecimento. Esta pergunta aqui já trabalhou um bocadinho. Ok. E aparece o agradecimento. Então, caso o inquirido diga sim, então ali introduz aquela que é a data em que vai ser feito o inquérito, a hora, e segue-se para as próximas questões. As questões estão organizadas em grupos. O primeiro grupo pede informação demográfica. A primeira pergunta é o nome, e em relação ao nome, nenhuma pergunta obrigatória, porque o nome pode não fazer. Há pessoas que não gostam de dar os seus nomes durante a pesquisa, e principalmente para esse grupo que trabalha na área de gestão de resíduos sólidos como catadores. Então, pode-se optar por colocar um nome, eu vou colocar aqui a Antônia, ou como pode-se optar por não colocar. E de seguida, temos a idade, que também é uma questão obrigatória, porque a ideia é tentar perceber qual é a idade das pessoas que geralmente trabalham com isto, e porque tem se verificado crianças também trabalhando nesta área, e essas precisam de um atendimento especial. Então, tem aqui a idade, foi aplicada aqui um critério de validação que aceita respostas de 15 a 60 anos, que é o grupo-alvo que vamos trabalhar com isso. Então, se for a colocar 14, já recusa. Se for a colocar, por exemplo, 61, também recusa. Então, eu vou colocar aqui 30, aceita, e passamos para a questão seguinte, que tem a ver com o sexo, que pode ser masculino ou feminino. Também é uma pergunta obrigatória, aceita uma resposta. Neste caso, Antônia é feminino. A próxima pergunta é: em que município vive a pessoa que está sendo inquirida? Então, na província de Manica tem 5 municípios, mas porque pode haver alguém que provavelmente viva num outro distrito e que faz o trabalho lá, por isso que aqui tem a opção de outro. Então, se for a selecionar Catandica, por exemplo, pode passar para o próximo. Se for a escolher outro, aqui foi aplicada a lógica de salto, então tem aqui uma opção para poder especificar qual é o outro distrito ou município onde vive. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Macossa, que é um dos distritos da província de Manica. A seguir,
procura saber sobre o nível acadêmico, porque muitas das vezes as pessoas que trabalham como catadoras de resíduos, elas são pessoas que não têm, assim, um alto nível de escolaridade, mas nos últimos tempos tem-se verificado que as pessoas estão a ir para esse tipo de negócio. Então, nesta pergunta tem ali uma nota que explica quais são os critérios para poder selecionar aquele que seria o nível de escolaridade. Então, aqui também é uma questão obrigatória e aceita uma resposta. A questão a seguir tem a ver com a faixa de renda mensal. Já que os catadores de resíduos usam essa atividade de catar resíduos como uma atividade econômica para vender, para ter algum dinheiro, se for a fazer essa pergunta, quando estiver a falar já dos aspectos relacionados com a compra e venda, eles podem ter dificuldade, podem ter receio de responder. Muitas das vezes, a experiência que tenho, as pessoas que trabalham com negócios têm muita dificuldade em falar quanto é que eles ganham com o seu negócio. Foi por essa razão que essa questão apareceu um pouco acima. Então, aqui também aceita uma resposta. Depois de terminarmos as informações demográficas, nós temos aqui as informações sobre a recolha e a venda de resíduos. A primeira tem a ver com o tempo em que as pessoas estão a trabalhar nesta área. Temos aqui menos de 1 ano, a primeira opção, depois tem de 1 ano a 2 anos e 11 meses, tem a terceira opção e a última. Aqui também aceita uma e única opção. A questão a seguir é em que município exerce o seu trabalho. Como eu havia referido anteriormente, pode-se dar o caso de alguém viver num distrito, mas porque tem a possibilidade de fazer esse trabalho num outro, acabar de fazer o trabalho lá. Então, como faz parte do trabalho, faz parte, nos interessa saber os municípios da província de Manica, aqui só tem as opções dos municípios da província de Manica, independentemente de qual é o lugar onde a pessoa vem para fazer o trabalho. Então, nós só queremos saber quem que está a trabalhar nos municípios. Então, aqui pode-se aplicar, pode-se responder várias opções, porque também pode-se dar o caso de alguém estar a viver, por exemplo, em Guro, mas fazer o trabalho em Guro e em Catandica. Pode-se dar o caso de estar a fazer simplesmente em um distrito, ou pode-se dar o caso de estar a fazer em todos. Por isso que aceita múltiplas respostas. E a pergunta 9 procura saber quais são os resíduos quais são os resíduos com os quais tem trabalhado. Existem vários tipos de resíduos e podem ser classificados de várias formas. Aqui tem várias opções, também é uma pergunta de resposta múltipla e é obrigatória, e também tem a opção do outro. Então, quando for a responder a opção do outro, vai apresentar aqui a possibilidade de especificar qual é outro tipo de resíduos que a pessoa com qual trabalha. Então, aqui pode-se, por exemplo, colocar o plástico PVC, que é um que não estava naquela lista. E, em seguida, procura saber qual é a quantidade em quilogramas. Dependendo do tipo de resíduo, pode ser em quilograma ou pode ser em litro. Então, especificamente, aqui eu escolhi 2 opções, que era de revista, papel, papelão e outros. Então, eu queria saber qual é, em média, a quantidade em quilogramas desse tipo de resíduo que pode fazer por mês. Então, esta pergunta é válida para quem responde que vende papel, jornal, revista e papelão. Então, a resposta não pode ser um número negativo e também não pode ser 0. Por isso, aqui foi aplicado o critério de validação, onde a resposta tem que ser maior ou igual a 1 e também aceita números decimais. Então, aqui significa que consegue recolher, vamos supor, deixa eu aumentar um pouco o número para poder fazer um pouco mais de sentido, 11,6 quilogramas por mês. E a seguinte pergunta é em relação aos outros que eu escolhi, né? Qual é a quantidade em quilogramas? Se tivesse escolhido óleo, a pergunta seria em litros. Então, vamos aqui, por exemplo, se eu for a colocar aqui 0, há de ver que traz aqui a nota que a resposta deve ser maior que 0. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, 200 quilogramas. A pergunta a seguir tem a ver onde é que a pessoa consegue recolher esses resíduos. Tem levado de casas, porque tem trabalhos, tem serviços de recolha que pode ser feito casa a casa,
tem recolhido em restaurantes, bares, em hotéis ou em mercados. Então, também é uma pergunta que aceita várias respostas. Pode, por exemplo, escolher restaurantes e bares e pode também, por exemplo, escolher outro local. E caso escolha outro local, tem lá a lógica de salto e pode especificar, por exemplo, escrever aqui hospital. Depois, a outra pergunta ainda neste grupo é se consegue vender todos os resíduos recolhidos por mês, que é para tentar perceber se tudo aquilo que eles conseguem recolher, conseguem entregar a um determinado comprador. Então, se responder que sim, passa para outra pergunta, mas se for a responder que não, tem a questão a seguir, que é por que que não consegue vender? Então, aqui tem várias opções: falta de comprador, pode ser dificuldades de transportar até ao comprador, pode ser porque o preço do comprador é muito baixo, ou também pode escolher um outro motivo, que pode ser, por exemplo, qualidade, se for qualidade do produto. Apesar de ser resíduo, também tem qualidade. E se escolhesse não, a questão 13 não, 13.1 não iria aparecer, nem a questão 13. A outra questão tem a ver com onde é que tem vendido os resíduos que são recolhidos, né? Também uma pergunta que aceita múltiplas respostas, que pode escolher na cidade, noutra cidade ou fora do país. E se for a escolher um outro local, aqui pode especificar. Vamos supor, vamos supor que seja, como é que posso dizer? Noutra província. E o terceiro grupo tem a ver com formação e capacitação. A primeira pergunta é: já participou em algum curso ou treinamento relacionado à recolha e reciclagem? Então, aqui também tem duas opções, e essa pergunta também é obrigatória, sim ou não. Se for a responder que não, passa a pergunta de que tipo de capacitação é útil. E caso responda que sim, também aqui tem a aplicação da lógica de salto, que procura saber quais são as formações que já participou. Então, aqui também pode escolher várias opções, e caso escolha outro, também tem a opção de especificar. Vamos supor que seja empreendedorismo. E que tipo de capacitação considera mais útil para o seu trabalho? Pode-se dar o caso de já ter tido, mas precisa mais alguma, ou daquelas que já teve, uma foi mais importante. Isso pode ajudar a definir quais seriam as formações que os outros grupos podem ter. Então, aqui podemos escolher outro que nos dá a possibilidade de especificar, e aqui podia escrever, por exemplo, uso de compactadoras, que é um equipamento que é usado nesse processo, que pode ser usado. E a próxima questão tem a ver com condições de trabalho. Aqui procura saber qual é o horário habitual do trabalho, porque tem uns que trabalham no período de manhã, outros de tarde, outros de noite, ou pode trabalhar em 2 ou 3 períodos. Então, por isso que também aqui aceita a múltiplas respostas. A seguir, continuando com as condições de trabalho, se possui ferramenta e ou equipamentos adequados para o trabalho que realiza, não é? Se sim, passa para outra resposta, e caso diga não, aqui vem a questão de como é que tem trabalhado sem essas ferramentas e equipamentos. Então, aqui tem o espaço para o inquirido poder escrever, porque são é uma variedade de situações. Pode ser porque não tem equipamento, pode ser porque não tem uma determinada ferramenta. Então, aqui ele tem espaço de escrever como é que ele tem feito o trabalho, as diferentes opções que ele traz. Isso abre também um bocado abre a oportunidade de ouvir algumas experiências por parte deles. Por isso que é para ele escrever o texto, ou ela escrever o texto. Então, aqui posso colocar, por exemplo, adaptar saco plástico como luvas. Uma situação em que ele, por exemplo, não tem luvas para poder trabalhar com ele. Depois, quais são os principais desafios que tem enfrentado no seu trabalho?
Aqui tem algumas opções, mas também tem a oportunidade de escolher outra e também pode selecionar várias opções que aqui já tem. Pode ser uma combinação de duas ou três, pode ser todas, e clicando outra, pode também aqui poder especificar qual é o desafio. Aqui, por exemplo, pode escrever dificuldade de acesso a crédito. A questão a seguir tem a ver com o impacto e reconhecimento. O trabalho de catadores de resíduos sólidos muitas vezes é olhado de uma forma muito pejorativa, assim podemos dizer. Geralmente as pessoas que trabalham com resíduos sólidos são muito marginalizadas. Então, por isso que uma das questões que é perceber é como é que a pessoa como catadora de resíduos se sente em relação à comunidade. Então, aqui também tem três opções: sim, em parte ou não, e aceita uma resposta. A outra pergunta ainda dentro deste grupo de impacto e reconhecimento é quais são as medidas que acredita que poderiam melhorar a sua atividade como catador. Então, aqui tem formação e capacitação, melhoria nas condições de trabalho, campanhas de conscientização da população, porque se a população está muito bem educada em relação à separação, outros aspectos relacionados com os resíduos sólidos, pode muito bem facilitar aos catadores para não encontrar resíduos contaminados misturados com outro, encontrar os resíduos já separados. Então, tem várias opções que pode escolher. Os aspectos sociais, aqui tem uma questão se faz parte de alguma cooperativa ou associação de catadores, porque esses grupos sociais ajudam muito no desenvolvimento das atividades desta classe. Então, se escolhe que não, passa para uma fase, mas se for a escolher que sim, ele tem que responder qual é o nome da associação ou da cooperativa que faz parte. E esta pergunta não é obrigatória, vai depender da liberdade que o catador tem em falar o nome da sua associação. Então, se ele quiser ou ela quiser falar da sua associação, vai dizer qual é o nome. Se não quiser, pode não dizer. Então, aqui podemos escrever, por exemplo, Associação Ambiente Limpo. E ainda nos aspectos sociais, procura saber se fazer parte de uma cooperativa ou associação tem ajudado no seu trabalho. Isso é para ver até que ponto os grupos sociais que existem para ajudar aos catadores têm realmente ajudado a eles ou não. Então, aqui também tem duas opções, que é sim ou não. E a outra questão tem a ver com como se sente em relação ao estigma associado aos resíduos. Então, se é muito impactado, se é moderadamente impactado, se é pouco impactado ou não se sente impactado em relação a isso. Então, também aqui aceita uma resposta. O último grupo são as considerações finais, dá espaço para o inquirido ou a inquirida deixar uma experiência que gostaria de partilhar, né, em relação ao seu trabalho. Então, aqui ele pode deixar uma dica de uma dificuldade que provavelmente não conseguiu colocar lá em cima, ou pode falar de uma experiência de um trabalho que correu bem. Ali depende muito da vontade do inquirido. E essa pergunta também não é obrigatória. E depois passa-se a recolha daquelas são as coordenadas do local onde foi feito o trabalho. E, por fim, tem o agradecimento. Muito obrigada.